Maria Emília Cavalcante Lacombe não veio na vida a passeio. Afinal, o passado sempre está dentro da gente. E ela é descendente de italianos do Vêneto e da Toscana. Quem é assim e tem ainda câncer no sol é uma pessoa que gosta, que se expõe com o que pensa, com o que sente. E às vezes isso extravasa. E esse extravasar faz com que a Mili também passe a entender o seu tamanho, sua capacidade de viver nesse mundo. Mili, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei quando a gente vai subir. Olha, super obrigada por ter dado um tempo aqui para a Fala Feminina, para as nossas mais de 300 mil mulheres no Olha só. Brasil. É uma mulherada que conversa. Às vezes eu digo assim, mas escuta, esse pessoal não trabalha? Quem é que está botando roupa na máquina? Os Mili, caras, né, Fátima, eles podem botar roupa na máquina, né, mas para a gente eles não poder. põem, eles não põem. E já vamos começar por aí. É, por que as mulheres continuam colocando roupa na máquina, mesmo sabendo que ela pode, precisa ocupar um espaço que é muito maior do que isso? Porque os caras não vão fazer, né? Vamos começar Sim, aí por esse questionamento? vamos. Então, antes de mais nada, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com a sua comunidade. Essa pergunta é muito boa, né? Porque eles não fazem essa divisão sexual do trabalho. Bate na gente desde que a gente é criança, né? A gente aprende que essa tarefa é nossa. Mas não chama trabalho, né? Chama amor, assim. Então, desde pequenininha a gente ganha a boneca para a gente cuidar, a tabuinha de passar roupa, a vassourinha, o aventalzinho, e a gente vai sendo educadas para que a gente entenda que esse é um gesto de amor, que um dia a gente vai ter uma família e que a gente vai demonstrar amor por essa família fazendo essas coisas. Essas coisas chama trabalho. Isso é trabalho, porque você está mantendo pessoas à sua volta vestidas, alimentadas, vacinadas, cuidadas, né? Sim. Você Uhum. tem, né? Não é só colocar a roupa na máquina, é você fazer a lista do supermercado, é você sair para comprar o supermercado, é você ver se o uniforme da criança está pequeno, é você ir para a escola, fazer reunião de mães, né? Uhum. E aí a gente internaliza isso como sendo uma obrigação. Uhum. Nossa, e a gente não pode nem reclamar porque chama amor. Sim. Como que tu. Agora a gente vai vendo que, assim, adultos funcionais que compartilham de um lar deveriam dividir as funções dentro desse lar, né. Uhum. Eu acho que vai mudar, sabe, Fátima, Pois então, isso que mas eu está queria saber. Tu longe acha que ainda. vai mudar? Vai mudar. Vai mudar, porque na hora que a gente entende que nós fomos, manipuladas para aceitar esse estado de coisa, o que acontece, assim? Por exemplo, quando a gente fala em economia, né, fala a ideia de economia é: a pessoa trabalha 8 horas numa empresa e depois ela dorme e vai fazer as coisas que ela gosta de fazer, lazer, etc e tal. Quem é essa pessoa? É um homem. Porque a mulher que trabalha 8 horas numa empresa, quando ela sai da empresa, ela continua trabalhando. Sim. Ela precisa ver a casa, a operação, os filhos, e depois ela dorme. Então, quando a mulher se dá conta disso, que tem uma conta para ela que não fecha e que ela está exausta por esse motivo, ela não vai mais aceitar. Então, eu acho que muda, mas a gente vai precisar ainda de umas gerações aí, sabe, para Muitas mudar. gerações, né? Uhum. É, E é é. interessante porque eu percebo, assim, na nossa interação com as mulheres na fala, nós temos um discurso consciente. O nosso discurso, a nossa fala é: isso não pode mais, tem que fazer isso com os filhos e tal. E quando a gente vê, volta ao estado original, fazendo sempre as mesmas coisas. Essa é uma mudança muito complexa, ela pega camadas inteiras assim de vários problemas, né? Sim. Então, quando a gente diz que vai demorar,
é necessário, então, como a gente pode repensar o feminismo? Ou qual o feminismo que abrange esse quadro de que nós estamos falando? De que feminismo estamos falando? Sim. Eu acho que a gente está falando de um feminismo que entende que você não está lutando contra homens. Não existe essa luta. A luta é para que a gente se emancipe todo mundo, né? Então, quando você entende que essa divisão sexual do trabalho ela é injusta, ela é cruel, ela é perversa com a mulher, porque a mulher vive esgotada, vive cansada, e aí desenvolve até doenças autoimunes por causa dessa, né? A gente tem pesquisas que falam sobre isso. Total. Uhum. Você começa a trabalhar a base. Primeiro, você vai buscando aliados do lado dos homens, homens que entendam que essa condição é também desumanizante para eles. Porque qual é o outro lado dessa moeda? O cara, enquanto a gente aprende que a gente vai cuidar, o cara aprende que ele vai ser cuidado, né? Então ele sai da casa da mãe, primeiro emprego que ele arruma, ele já está pensando em casar. Porque quem vai cuidar da casa para ele? Quem vai cuidar dele quando ele adoecer? Emocionalmente, quem vai amparar ele? Ele vai precisar dessa mulher. Isso é reducionista para um homem, Uhum. não é? Sim. Então, eu acho que a ideia de que esse feminismo não é um contra, mas é um com. Vamos Uhum. conversar sobre essa injustiça e o que a gente pode fazer juntos para melhorar a situação para todo mundo, porque os homens vivem aprisionados com a ideia de não pode chorar, tem que ser o provedor, tem que sustentar a família, não pode demonstrar que está cansado, não pode demonstrar que está quebrado. É Uhum. muito violento isso com os homens Sim, é também. muito, muito, muito pesado. E tem que ser muito viril, Uhum. né? Esse é o peso do pênis, né? Aquela coisa de É, e essa coisa de que eu não domino isso, né? sim. Esse Isso, membro, né? isso. Quem domina é uma mulher, esse ser que ele aprendeu que é mais frágil. Então é uma contradição. Olha que loucura na cabeça dele. O Total. que ele tem de mais poderoso na ideia masculinista é o pênis. Quem Uhum, controla o pênis? É o objeto de desejo dele. Para um uhum. homem heterossexual, é uma mulher. Esse ser mais frágil, que é o que ele aprende, né? Não somos, mas é o que ele aprende que somos. Me controla no que eu tenho de mais poderoso. E aí, como que ele compensa isso? Com violência. Exato. Uhum. Tem que colocar isso. Mas vamos voltar para uma questão. Por que as mulheres educam, criam, reproduzem esses homens? Porque eu digo que o machismo ele é passado no leite materno, Uhum, sabe? sim. E não tem uma situação em que tu escolha sair. Escolher sair é quase um suicídio. É, é. E para mim, tudo começa lá na maternidade. Uma mulher que a maternidade é a melhor escola de formação de mulheres violentadas, sabe? Uhum. E como sair disso, né? Já que começa lá. Excelente. Sabe por quê? Porque essa pergunta, ela é capciosa, Fátima. A gente tende, durante muito tempo eu falava assim, mas por que que as mulheres criam homens machistas? Por que que as mulheres não criam homens que não sejam machistas? Aí eu comecei a entender que é pesado que a gente responsabilize as mulheres pela criação das crianças. Por que que os caras não estão lá ajudando também? Então, cabe só a mulher criar um ser humano? Não, a gente precisaria que os caras participassem também. Então, quando a gente responsabiliza as mulheres pela criação de homens machistas, a gente está só exercendo esse machismo que também está na gente. Porque a gente é criada e criados na mesma sociedade, a gente aprende as mesmas coisas, homens e mulheres. Para a gente se desfazer desse aprendizado, é um processo. Então, quando a gente fala assim, por que as mulheres criam homens machistas? Por que os homens não estão lá criando esses Uhum. caras também? Sim. Sabe que outro dia aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu estava numa live de futebol e um cara, antes da gente entrar, falou assim para mim: pô, eu tenho um amigo que tinha uma camisa do Brasil com a assinatura do Pelé, a mulher lavou a camisa dele na máquina e a assinatura sumiu. Ele tá puto.
Aí eu falei: "Quem tem que estar puta é ela. Por que que ele não lava a camisa dele, se é tão importante a camisa dele para ele?". Aham. O meu amigo, ele era como se ele Ele estivesse pensando assim: "É verdade, por que que ele não lavou?". Nem mas passa pela cabeça. é uma loucura isso, mas é um estado de delírio coletivo, Isso. em que as mulheres reproduzem, porque realmente os caras se darem conta de que é mesmo, ele podia lavar, significa que isso é alucinante isso, né? Mas Hã. assim, não é responsabilizar as mulheres, é narrar a realidade. E a realidade é essa. Eu tenho 2 filhos e quando eu fiz tudo igual ao que todo mundo Uhum. faz, né? Porque é muito mais fácil a prisão, esse encarceramento, ele me dá muita segurança. Se eu for como eu espero e imagino que os outros queiram de mim, vai dar tudo certo. Então, é, um, é uma prisão que, por incrível que pareça, tem uma porta aberta e não tem cadeado. E a Pois gente não é. sai dela. Pois é. Isso é curioso, né, Fátima, porque, assim, a gente aprende que a ter alguém cuidando, né, financeiramente da gente, vai proteger a gente, né. Essa é a proteção que a gente precisa, assim, você vai cuidar da casa e alguém vai trazer o dinheiro e vai dar tudo certo, vocês vão ter filhos e vocês vão criar esses filhos. Sim. O que não dizem pra gente é que quem dá o dinheiro manda. Então já começa com um desbalanço de poder. Aí você não dizem para a gente também que, por exemplo, quem dá o dinheiro é que vai decidir quando vocês vão transar. A gente, né, se você passa o dia inteiro trabalhando, que vamos supor, um casal heterossexual, os 2 acordam cedo, ela faz o café, dá o café para ele, dá o café para os filhos, ele sai para trabalhar, os filhos vão para a escola, ela continua cuidando da casa, ela continua cuidando das coisas. Ele volta no fim do dia, as crianças voltam, ele senta no sofá para ver o Corinthians, o Grêmio, sei lá quem jogar. As crianças vão fazer a lição e ela continua trabalhando. Ela vai Total, até preparar o até a hora jantar, de dormir. até a hora de dormir. Isso é o que ensinaram pra gente que é a nossa liberdade, porque é uma Uhum. vida convencional. E aí quando vai dormir, ela está exausta e ele quer transar, mas ela não quer transar, porque o sexo para ela é ruim naquela hora, ou porque o sexo é ruim de uma maneira, porque é só penetração, enfim. E aí e ele vai forçar. Então, a gente tem o estupro dentro do casamento. É uma Uhum. loucura esse cenário, Sim, né. Então a gente fica todos ficam é uma loucura para eles também, né, sim, porque é esse porque cara que é eles o se sentem: "Poxa, eu mereço isso". exato, eles são É uma troca, convencidos. né. É, Uhum. exato, esse corpo é meu, essa mulher é minha. Ela Aham. vai ter que fazer o que eu quiser. E até pouco tempo não havia estupro dentro do casamento. Era realmente um direito dele. Assim a Sim. lei via. Então olha que delírio, né, e isso não liberta ninguém, nem a gente, nem ele, nem as crianças que crescem dentro dessa Que acabam situação. reproduzindo e reproduzindo e reproduzindo, E é né. uma situação violenta contra, por exemplo, uma criança LGBT+, como eu fui. É violento crescer num lar assim. Uhum. É muito violento você ter que reproduzir coisas que você não necessariamente quer reproduzir, Sim. sabe. Aham. Existe um número muito grande de crianças que são abandonadas quando elas Sim. se entendem LGBT+. Então dentro desse tema, como é que essas relações de poder, essa reprodução dessas relações nos casais homoafetivos? Uhum. Ele existe, né, Fátima, porque, assim, a gente é socializado dentro desse sistema binário da diferença sexual que diz: menina é assim, menino é assado, né. Então menina é frágil, doce, não pode falar alto, vai sentar com a perninha fechada, vai ter o brincar de boneca, com a casinha de boneca, com o ferro de passar. Menino vai lá para fora, a menina ajuda a mãe na cozinha, enquanto o menino vai lá para fora, vai brincar, vai ser viril, vai ser potente, pode ser violento, porque é isso que faz ele ser um homem. Bateu, tem que revidar, né. Então, a gente cresce com isso. Quando você é homossexual, muitas vezes você reproduz isso. Você Uhum. entra num relacionamento e fala: "Quem vai ser a provedora aqui?".
quem vai, sabe? A gente tem que ir se desfazendo dessas coisas que são Ou seja, tem internalizadas. muita coisa para ser percebida e trabalhada em toda a sociedade, né? Sim, Fátima, muita. Uma outra questão, tu acha que as mulheres se igualam? Tem um momento, tem um lugar em que as mulheres ficam todas parecidas, invisibilizadas, independente da cor, independente da questão social e econômica. Mesmo uma mulher branca rica, ela também é violentada. Sim, Né? Quando sem tu dúvida. pega uma CEO de uma empresa, mesmo que ela reproduza Claro, todo esse sistema que também é claro. opressor, ela está lá ocupando um lugar supostamente dos Sim, homens sim. e ela tem que negociar com ela e ela tem que reproduzir, na verdade, aquilo tudo que já funciona nessa sociedade. Na política também. Então, como que isso como é que se mexe com isso? Ou, Sim. voltando à pergunta, somos todas iguais nessa noite? Eu acho que há diferenças, mas há um lugar em que a opressão é igual. Assim, a gente entende o que é ser mulher num mundo e que nos objetifica, por exemplo. A gente entende o que é ser mulher num mundo em que o feminino é colocado numa prateleira inferior ao masculino. Eu acho que isso pega todas nós. Mas eu acho que existe um tipo, por exemplo, um tipo de violência contra mulheres negras que mulheres brancas não sofrem, né? Eu acho que existe um tipo de violência contra mulheres periféricas que mulheres de classe média, média alta não sofrem. Então, a Angela Davis, né, que é uma autora americana, ela diz: quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta todas as estruturas da sociedade. Porque se a gente mexe na base da pirâmide, que é onde essas mulheres negras estão ainda hoje, a gente vai mexer em tudo, né? Por isso que o feminismo negro ele é tão poderoso, porque Muito quando poderoso. ele fala por todas nós. O feminismo liberal branco, ele fala com uma parcela muito pequena, né? Então eu acho que são essas as diferenças, mas sem dúvida nenhuma, uma mulher branca, rica, CEO de uma empresa poderosa, ela é vítima, sim, de machismo. Não há dúvida disso. Eu estava olhando a tua história e eu vi que tu, em algum momento, tu te considera demissexual. Aham. Por que tu tá rindo? Adorei. Que cosa é esta cosa, Eco? Eu descobri isso há pouquíssimo tempo, tá? Por isso que eu tô rindo, porque assim, durante muito tempo eu achei que eu era só uma canceriana com ascendente em touro que queria ficar em casa, sabe? Que cancerianos já querem ficar em casa, taurinos também. Eu quero ficar em Também, e casa. comendo. E comendo, exatamente. Mas aí porque eu só me relaciono, o que é ser demissexual? Demi é o que está quase, né? Eu sou quase The middle. exatamente, porque o assexual é aquele que investe a libido dele ou dela em outras coisas, não se interessa por transar, por sexo, né? O demi tá quase ali também, tá no meio desse caminho. Então, eu só consigo transar com pessoas com as quais eu me envolvo afetivamente. Uhum. Então, eu via minhas amigas, meus amigos, vamos ficar nas amigas, porque o sexo para os homens É diferente. eles aprendem uma coisa diferente. Eu via minhas amigas saindo com um monte de gente, as gays e as hétero, tá? E eu nunca fiz isso. Eu nunca fui para festa e fiquei com alguém e depois transei. Nada, nunca aconteceu isso comigo. Uhum. Quando eu entendi que havia um nome para isso, eu falei: "Ah, gente, É então isso que eu tá, sou. é isso que eu sou", exatamente. Uhum. Mas isso é bem interessante. Uma outra coisa é que, não sei também se tu está casada nesse momento e se tu pratica, que é uma relação aberta. Sim. Eu não estou casada, mas o meu último relacionamento ele foi aberto. Eu falo assim, não monogâmico. O que isso quer dizer? Sim, Né? Não monogâmico não é que todo mundo vai ficar com um monte de gente, não é sim, putaria, não é isso. Não sim. monogâmico é
estabelecer que dentro aquela relação, ela não é superior a outras relações da minha vida. Ela não é mais importante do que a relação que eu tenho com os meus sobrinhos, ela não é mais importante do que a relação que eu tenho com minha mãe, ela é uma outra relação em igualdade de importância. Por que Uhum. isso? Porque a monogamia, ela serve muito bem aos homens. Que isso quer dizer? Total. Quando uma mulher casa, ela vai servir, aquela relação tem que ser a mais importante para ela, mas não para ele. Ele continua saindo com os amigos, ele continua jogando bola sábado e domingo, ele continua, a gente indo lá na charutaria com os caras. E é normal que um homem diga: hoje eu vou sair com os caras, você vai ficar em casa com as crianças. Então, essa não monogamia é estabelecer que às mulheres também é dada essa condição de não colocar essa relação como superior a nenhuma outra. Ela Uhum. é igual. Mas tu acha que essa prática é mais fácil nos casais gays? Olha, eu tenho visto casais héteros também não monogâmicos, Aham, estabelecendo que, por exemplo, é Natal e o cara quer ir ficar com a mãe dele em Porto Alegre. Eles estão em São Paulo e o cara quer passar o Natal com a mãe em Porto Alegre. E ela fala: tá bom, eu só não vou esse ano passar o Natal com você e com a sua mãe. Legal, tá bom. Você fica com aham, as crianças vão comigo. Sabe uma coisa assim? Eu aham, tenho visto casais heterossexuais fazendo isso. uhum. Não é uma coisa simples, né? Não, é uma reeducação, né, Fátima? A gente Aham, tem que se reeducar nisso, porque é isso, a gente aprende que a partir do momento que a gente casa, a nossa devoção é para aquela pessoa, aquele homem, normalmente, né? Porque esse aprendizado é bem heterossexual, e para aquelas crianças. E o que que acontece quando as crianças crescem, saem de casa, a mulher entra na menopausa, então a vida dela começa a mudar, o corpo dela começa a mudar, e o cara fala: tô fora. Vou aham. lá. É como se fosse uma morte, ela está abandonada, né? Mas Não agora é está para ser tendo assim. o divórcio grisalho, né? As mulheres não querem mais ficar. Os filhos já foram, ela já trabalhou, ela está com algum dinheiro ali dela. O cara está saindo da vida pública lá, vem, senta no sofá e diz: bom, agora é comigo, ela vai me cuidar e ela fica em Isso. volta servindo. Negativo. Elas estão. Negativo. Mulheres, é impressionante a nova economia que está Que sendo bom. criada pelas mulheres a partir dos 50, 55. São mulheres que estão saindo sozinhas, viajando. Tem vários produtos desenvolvidos por essa economia prata, sabe? Aham. Eu acho que são as mulheres velhas que vão revolucionar, viu? Sim. Muito mais. Tem um ponto muito bacana nisso que você está falando, sabe, Fátima? Porque eu vejo, quando a gente fala sobre feminismo com diferentes grupos de mulheres, as jovens, elas meio que já entenderam o que que é, né? As mais velhas, 50 a mais, quando elas entendem, é uma explosão de consciência. É uma coisa do tipo: eu vou começar agora, então, a viver. E é Uhum, realmente essa explosão. Por isso que é essa economia prata, porque eu vi minha mãe, meu pai, quando meu pai morreu, minha mãe começou a viver. Ela amava meu pai. Eles tinham um relacionamento até certo ponto bastante convencional, mas normal, embora houvesse abusos dentro do casamento por parte do meu pai. Mas era um homem doce. Quando ele morreu, ela começou a sair com as amigas, a viajar, fazer cruzeiro, ir para a punta. Ela foi viver, porque ela não tinha mais que cuidar dele. uhum. Tu sabe, Meli, que eu considero, assim, eu sinto que é algo tão. A palavra é revolucionário, parece uma bobagem, mas não é. Até as mulheres, eu vejo assim, da periferia, mulheres que já estão sós, né? As mães solo hoje são mais de 11 milhões no É, Brasil, né? é. Então, assim, ó, vejo que as mulheres solo criam filhos, às vezes, muito mais legais, mais seguros de si mesmos, porque tem uma direção e essa mulher, ela sabe que é com ela. Mas voltando, é impressionante isso. E eu estou achando muito revolucionário, É, sabe? é muito bonito É, ver esse movimento. tu estava falando no teu pai e tu sempre teve uma devoção muito grande por ele, né? Enquanto ele Sim. estava vivo. E eu anotei aqui
a nossa equipe estava toda assim, a gente quer conhecer a Mili, ela é sensacional, quem é essa mulher louca, maravilhosa? Então, eu tenho 1000 anotações aqui, e aí que a tua mãe ficou, deixa eu ver aqui, 1825 dias, ou seja, 5 anos, sem um telefonema dela, sem nenhuma presença contigo, quando Eu, ela né? Hã. descobriu que tu Sim. era esta pessoa. Sim, sim. É isso que é curioso, porque ela já sabia, né, Fátima. Foi quando eu verbalizei, então ela queria manter a situação num nível de hipocrisia que fosse aceitável para ela. Mas quando eu falei: "Mãe, eu sou gay", ela se sentiu na obrigação de parar de falar comigo. E ela Sim, parou mesmo, é durante uma 5 anos. autoproteção. Essa pessoa não faz parte, eu tiro isso e aí não acontece. É uma ela falou isso para mim, ela falou: "Eu tenho vergonha de você". Ela tinha Ah, muita vergonha da pessoa por eu ser gay, né. E aí ela achou que me fechando a porta para mim ia mudar alguma coisa. E ela só voltou quando ela viu que só ela tinha vergonha, minhas irmãs não tinham, meu irmão não tinha, meus cunhados não tinham, minhas cunhadas não tinham, então ela voltou eventualmente, mas sim, ela ficou muito tempo sem falar comigo. e eu achei interessante que ela escrevia diários, né? E Sim, que quando vocês voltaram a se relacionar, eram diários em que ela contava dela e do é, seu dia, e como tu passa a entender o teu pai a partir do olhar da tua mãe com essa narrativa, sabe? Eu achei é. muito legal. E aí tu passa a rever este homem naquilo que ele era, humano dentro dessa sociedade, né? Sim, isso foi E, muito forte, porque para mim ele era um herói mesmo, era meu pai, o aham, cara que me criou, muito doce, muito amigo, muito companheiro, nunca me tratou como eu sempre fui sujeito, desde muito pequena, para ele eu sempre fui um sujeito pleno, assim. Ele conversava, ele me explicava, a gente lia juntos, a gente trocava ideias sobre tudo. E quando eu li os diários da minha mãe, eu vi um marido abusivo. Eu vi um homem violento, não no sentido de bater nela, mas no sentido de falar: "Eu dei dinheiro para você ontem para fazer o supermercado, você não me deu o troco, cadê a nota fiscal?". É muito violento, é né. muito. Ele não deixava ela trabalhar, e aí para ele poder ter esse poder da grana sobre ela, um homem que exigia, transar quando ela não queria transar, porque ela estava cansada, E isso estava tudo nos diários. tudo nos diários. E eu tive que me reconciliar com a ideia desse homem. Quem é então meu pai? Quem foi meu pai? Uhum. Sabe? Quem foi esse cara? Ele era o cara que eu conhecia ou o cara que ela conheceu? Ou ele era tudo isso junto? É tudo isso junto, né? É, tudo isso A junto. gente é feito dessas camadas todas. É. E tu acha que e esses diários, assim, como é que tu leu eles? Em que situação tu estava? Tu estava sentada no chão, tu chorou? Como é que foi? Eu estava numa mesa de jantar com ela, e ela me trouxe, na hora que eu comecei a ler, eu entendi o que estava ali, nossa, eu tive que parar de ler imediatamente. Eu falei: "Mãe, eu queria saber se eu posso levar". Se eu posso ler, porque aquilo estava algumas coisas eu li e eu falei: "Mas mãe, você não isso aqui é violento mãe, isso que ele está fazendo com você é violento". E ela estava tomando uma taça de vinho, ela falava: "Não, mãe, como não? Como não mãe? Isso está te fazendo mal, estava escrito, você estava sofrendo por causa disso". "Ah, mas a vida de uma mulher era assim, né, minha filha". E é verdade. Uhum. Aí eu falei para ela, eu falei: "Mas se você soubesse que a da vizinha também era, que a da mulher da farmácia também era, que a da motorista do táxi também era, você ficaria menos triste?". Ela falou: "Ficaria". Eu falei: "Isso é feminismo, mãe. É a ideia de que não está acontecendo só com você, acontece com todas as mulheres que você encontra, e a gente Uhum. precisa dar um jeito de mudar isso". Ela entendeu um pouco, assim, sabe, mas é isso, Aham, ela negou que fosse violento. aham. E essa influência desses escritos dela contigo, meio que formou a escritora que tu é? Sim, eu sempre achei que eu era escritora por causa do meu pai. Ele era escritor e jornalista, ele era o cara que lia comigo, então eu achava que eu tinha desenvolvido isso por herança dele. Quando eu li os diários da minha mãe, porque o que está ali, Fátima, não é só um diário, é literatura.
Claro. E Uhum. eu não sabia que minha mãe escrevia daquele jeito. E ela também não sabia que era uma opção de vida para ela. Nunca foi dado a ela esse direito. Quem escrevia Aham. era meu pai. Ela dava o jantar para ele. Ah, nem escrever ela podia, né, porque Nem não era escrever. dela, era dele. Era Aham. de Exato, mas não era uma opção, a opção dela era cuidar das crianças, da casa, do lar, fazer seres humanos serem funcionais, deixar meu pai alimentado, bem vestido. E aí quando eu vi, eu falei: "Gente, então eu puxei dela e não dele". Aham. É interessante porque tu passa a conhecer através dos escritos o teu pai e a tua mãe. É, É uma nova mãe, uma nova mulher e um novo pai, um novo isso, homem, isso. né. E se ela não tivesse escrito, eu ia morrer achando que eu devia essa minha carreira, esse meu talento ao meu Ao teu pai, pai. Aham, e não a ela. Olha aham. que loucura, olha como a gente é apagada, como nossos talentos são apagados, nossos desejos são apagados, né. Uhum. Mas é que quando tá dentro da gente, tem uma hora que a gente vai, que a gente escolhe ir mesmo não entendendo muito. Mas olha, foi muito bonito isso aí, hein, muito legal. É, foi mesmo, foi mesmo. E voltando um pouco, eu só li um livro teu, tá, que é O Ano em que Morri em Nova York. Eu li, eu pensei assim: "Como assim o ano que eu morri em Nova York?". Porque eu me lembrei da mulher do Paulo Francis, que era, puta, não vou me lembrar dela, que ela escreveu um livro que eu acho os títulos são maravilhosos. "Você jurou que eu ia ser feliz". Olha, excelente esse título mesmo. Excelente! E eu consegui o livro há pouco tempo, um livro assim, num sebo, e é muito, muito bom. Não, eu não me lembro agora do nome dela. Mas assim, e esse O Ano que Eu Morri em Nova York, ele fala, tu é muito intensa, né? Intensa e experimentadora, né? Tu vai buscando dentro de ti, assim. Eu vi que tu fez experiências com na Amazônia, né? Tu Sim. usou ayahuasca, enfim, deixa eu ler aqui que tu não é bem isso assim. Tu gosta, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, de ir na couve, né? Tu quer viver, tu quer vivenciar aquilo que está colocado para ti. E essa separação, eu trago também junto com essas experiências a separação, e que foi, né, nesse livro tu conta, e também a morte de uma esposa tua, né? É. Que foi algo assim, cara, a tua vida não é um leitinho com moranguinho em cima, né? Não, não, Fátima, eu entendo, assim, meus privilégios, né, eu sou uma mulher de classe média alta, branca, dentro de uma sociedade altamente racista, então a gente que é branca, a gente se beneficia desse racismo, assim como todo homem se beneficia de uma sociedade machista, né, mas eu entendo, assim, a dimensão de tragédia, assim, que houve também na minha vida, né, a perda de um grande amor num acidente é uma dor muito intensa, eh, e eu tive que superar isso e também acho que é uma outra dor com a qual a gente pode se relacionar, que é uma traição, né, um casamento e que a gente acha que é para sempre, e aí a gente descobre uma traição e a gente tem que renascer a partir dessa descoberta, né. Uhum, E aí o livro é sobre isso, né, a suspeita de uma traição e como eu fiz para renascer. E eu morava em Nova York na época, por isso esse título. uhum, uhum. E essas experiências que tu tiveste, assim, de mais experiências para se sentir fora de uma realidade que está sendo colocada, Aham. foi algo o que que tu descobriu em ti? É, eu sou uma pessoa bem careta, bem careta. Eu nunca fumei, eu nunca usei nada que fosse eu achar, né, que me tirasse do controle. Eu bebo vinho, é o que eu faço. Eu nunca usei Aham, nenhuma droga, nunca nem vi cocaína, sabe, eu sou muito, muito careta. Mas quando a gente está morta, a gente faz qualquer sim, coisa. é preciso Quando renascer. É preciso Aham, renascer. Então a ayahuasca, ela chegou na minha vida quando eu estava nesse processo de querer renascer.
E aí eu fiz uma cerimônia com a ayahuasca e foi muito bonita, assim, foi uma noite muito difícil, porque a ayahuasca fala de às vezes ela fala com você de uma maneira dura, que foi o que aconteceu comigo, mas foi uma noite muito reveladora. E eu nunca mais tomei também, porque falam: "Ah, você vai tomar, depois você vai continuar tomando", nunca mais eu tomei. Tomei em 2015, eventualmente, quem sabe, posso tomar de novo? Posso, Sim. mas Aham. até agora não. E tu faz terapia, como é que tu lida com essa Mili que é careta, então essa caretice também se tenta segurar lá, mas a gente está sempre se esparramando, né? Se É, derramando. é. Como é que tu lida aí com isso tudo? Eu faço terapia, eu não faço há muito tempo não, eu faço terapia há 2 anos. Ah, mentira! Nunca É, fez antes? nunca eu tinha feito 2 meses antes e não clicou, assim. E agora eu encontrei uma terapeuta muito boa, assim, clicou. Eu acho que não é nem de falar né, a profissional é boa ou ruim, é Sim, de sim. dar um É o match. gancho afetivo, né, que Isso, acontece. isso. Então agora eu extravaso, assim, muito Uhum, na terapia, né, e escrevendo, assim, por uhum. onde sai. Sim. Aham. Bem legal. Olha só, 11h45. Atenção, mulheres, estamos aqui com como é que é? Na boca do pênalti. Eu não entendo luftal de futebol. Na marca do pênalti. Marca do pênalti. Então tá. Mili, tu é como as gurias aqui da nossa equipe disseram, é uma pessoa que chega, a gente fica super à vontade. E a próxima vez nós vamos fazer com chimarrão em Porto Alegre, Vamos, tá? vamos, faço questão. Eu quero super agradecer. Imagina. Tu é muito rica, muito afetuosa e muito generosa. Ô, Então, Fátima, quero agradecer muito a tua eu que participação agradeço. aqui. Eu que agradeço e me comprometo a voltar, se você quiser, para a gente falar um pouco mais. Queria dizer assim que quem quiser saber mais de mim, eu tenho o Instagram, né? Que Uhum, é Emilacombe no Instagram. Eu tenho também TikTok, outras redes sociais, mas eu movimento bastante o Instagram. Eu estou no UOL também todo dia no jornal às 6h30 da tarde. E eu uhum. tenho um curso que chama Feminismo como Potência de Vida, que Ai, que bacana. quem acessar meu Instagram chega no curso lá. Tá lá no Linktree, lá em Sim, cima. aham. Ah, e eu tenho um Uma livro também que chama Feminismo para Não Feministas, que é um convite para a gente para a chamar gente mais aprender. pessoas. É. Aham. E tu não cozinha, não serve e não prega botões. Eu cozinho uma cozinha que só eu gosto da minha cozinha, que ela só dá para o gasto, eu não se uso. Eu acabei de ver hoje de manhã que eu estou com uma fronha rasgada, e eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa fronha rasgada? Vou levar para minha mãe. A minha mãe, bateu uma mãe, meu Deus, parabéns. Querida, super obrigada. Obrigada a Até a você. próxima. Beijo Até. grande. Tchau, Beijo, tchau. Fátima.